Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação com Python. Eu sou o professor Lucas Comaru e hoje a gente vai ver aqui na aula 3 sobre sintaxe básica. Vamos ver a importância da indentação na linguagem Python e também sobre blocos de código dentro da linguagem e estudar alguns erros, né? Então, de antemão, já falo aqui para vocês que eu vou cometer alguns erros propositais para a gente aprender como resolver esses erros. Trouxe aqui para a gente também esse bloco de código que a gente vai estudar aqui ele, vamos cometer alguns erros em cima dele para ver como resolver também, tentar simular o que acontece aí no computador de vocês, né? Quem está iniciando, às vezes esquece alguma coisa, e a importância agora nesse momento não é entender o código, então vai ter aulas no futuro sobre cada coisa dessa aqui no código. A importância dessa aula agora é realmente a gente entender a estrutura de como ele funciona, tá? Então vou mudar agora aqui para o VS Code para a gente começar. Já estou com a minha pasta aberta aqui, aula 3. Ensinei na aula passada como é que abre a pasta, né? Só vir aqui em File, Open Folder, e aí você escolhe o caminho lá da sua pasta. Você pode clicar aqui e abrir um novo arquivo. Colocar aqui aula 3.py. E agora eu já posso começar a digitar o meu código aqui. Vou começar criando duas variáveis. N1, que vai receber um input. O input ele é responsável por receber informações via teclado do usuário. Então, input, vou colocar uma mensagem para exibir para o usuário. Digite o primeiro número. Não preciso colocar ponto e vírgula, algumas linguagens exigem que tenha um ponto e vírgula, que não é necessário, então posso só dar um Enter e ir para a linha seguinte. N2, outro input. Digite o segundo número. Agora eu vou começar uma função, tá? Essa função ela vai ter dois parâmetros, vai receber justamente essas duas variáveis que eu acabei de criar e vai somar e vai retornar esse valor da soma. Então, vou começar aqui pelo cabeçalho, vou nomear aqui para ficar mais fácil para vocês. Cabeçalho da função. E vou começar def soma. Aqui vai ser os parâmetros da função. Vai ser num1 e num2. Quando eu vou iniciar um bloco de código, eu tenho que colocar os dois pontos, né? Algumas linguagens, ela é feito esse bloco de código por chaves, né? Abre chaves, fecha chaves. E aí você digita aqui dentro o código. Já no Python não. É somente pelos dois pontos. E o que delimita onde termina o bloco de código é a indentação, né? Tudo que eu digitar que tiver esse afastamento aqui dentro da função vai pertencer a essa função. A partir do momento que eu digitar outra coisa que volte a indentação para um nível anterior, significa que esse código aqui já não pertence mais a essa função, entendeu? Então, essa é a questão da indentação. Ela é obrigatória no Python por conta disso, porque ela não tem esses delimitadores que dizem onde inicia e onde termina. Na realidade, ela só diz onde inicia, que é os dois pontos, e onde termina, ele vai entender que é quando você sair da indentação, né? Voltar um nível. Daqui para baixo já é outra coisa, entendeu? Então, vamos escrever. E para fazer essa indentação é só dar um tab, ó. Dá um tab, ele pula 4 espaços. Dá um outro tab, ele pula mais 4 espaços. E assim vai. Então vamos escrever aqui uma variável. Vamos criar uma variável chamada resultado. Que ela vai receber o num1. Opa. Num1 mais num2. Vai fazer essa soma. E vai armazenar dentro da variável resultado. E agora eu vou fazer uma verificação, né? Vou criar uma condição. Se resultado maior que zero, abro os dois pontos de novo, vou iniciar um bloco de código aqui e novamente a indentação para indicar que o que eu digitar aqui vai pertencer a esse if, né? Essa condição. Ele vai retornar então return o resultado é positivo. E aqui eu dou um espaçozinho para não juntar com o restante do texto que eu quero concatenar. E aqui eu vou exibir a variável resultado. Ou seja, o que é que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo que ele mostre o texto, o resultado é positivo, né? Se o resultado for maior que zero. Então ele vai retornar o resultado é positivo.
mais o número, ou seja, ele vai exibir o texto e botar do lado o número, né? Ele vai concatenar, ele vai juntar. E agora eu vou criar o se não, né? Se não for maior que 0, então obrigatoriamente vai ser negativo. Só resta isso. Então, return. Vou criar aqui um f-string também aqui, ó. Algo que eu vou explicar para vocês no futuro. O resultado é negativo. Estou fazendo isso só para vocês verem que tem várias formas da gente fazer a mesma coisa dentro da programação, tá? Então aqui eu coloco 2 pontos. Não, tirar os 2 pontos para ficar igual a de cima. E vou colocar aqui a variável dentro das chaves. Resultado. Então automaticamente eu já insiro a minha variável dentro do meu texto, sem precisar usar esse sinal de mais aqui para concatenar, tá? E aqui a gente vai mandar rodar o código aqui no canto superior esquerdo, aliás direito. E vamos ver o que é que vai aparecer. Aqui no terminal. Ó, tá pedindo para digitar o primeiro número. A gente clica aqui, vou digitar 2. Digite o segundo número. Vou digitar 2. Ele não executou nada, né? Porque eu não chamei a função ainda. Então a função está criada, mas eu não chamei ela. Só pegou os 2 números, armazenou na variável e não fez nada com ela. Vou só corrigir aqui, colocar um D maiúsculo para ficar igual. Pronto. Aí agora eu venho aqui para baixo, ó. Perceba que eu vou sair da indentação, ó. Dei um backspace aqui, apaguei e vou digitar a função print que a gente viu aula passada, que é para exibir algo na tela para o usuário. Então aqui dentro do print eu vou chamar minha função que eu acabei de criar. Soma vai receber N1 e N2. Perceba que eu criei aqui 2 parâmetros, né? Num1 e num 2. Quem é que vai ser esse num1 e num 2? Vai ser a minha primeira variável e a segunda que eu criei. Eu vou passar aqui exatamente na mesma ordem, ó. N1 e N2. E aí, quando essa função for executada, vai pegar N1, somar com N2, e dependendo da condição, ela vai retornar isso daqui, ou se não, vai retornar esse outro texto, né? E o que ela retornar vai ficar dentro da função print, que vai aparecer o resultado aqui pra gente na tela, entendeu? Como uma coisa puxa a outra. No começo é meio complexo, mas depois vocês vão ver que isso fica natural. Vamos aqui fechar o terminal, só para ficar limpo, e executar de novo. Digite o primeiro número, 2. Digite o segundo número, 2. Ó, perceba que ele já deu vários erros aqui, né? E o principal erro aqui vai ser type erro. Que ele está dizendo aqui basicamente que eu estou tentando comparar um string, um texto, né? Ou seja, um texto, com um número inteiro. E isso não é possível. Não tem como eu comparar um texto com um número inteiro. Por mais que o usuário digite um número, mas ele está reconhecendo como um texto. Esse número é, na realidade, um texto. Então, eu não posso fazer operações aritméticas com ele, eu não posso fazer comparações com números inteiros ou números decimais, né, flutuantes com ele. Eu não posso fazer esse tipo de comparação. Então, para que isso seja considerado de fato um número inteiro, por mais que o usuário tenha digitado um número, né, eu tenho que colocar uma função chamada int, que essa função int ela vai fazer a conversão desse texto inteiro. Então, se o usuário digitar lá o número 2, até então seria um texto, mas agora vai passar a ser um inteiro, né? Então, como é que funciona? Eu digito int, abro parênteses, fecho parênteses, e todo o input tem que estar dentro dessa função int para ser convertida para inteiro. Então, aqui eu já vou ter minhas variáveis N1 e N2 consideradas como números inteiros. Agora vamos fechar aqui só para dar uma limpada no terminal, abrir de novo e digite o primeiro número, 2, digite o segundo número, 2. Observe que ele ainda deu erro, né? Por quê? Ele aponta até o erro aqui, ó. Observe que ele coloca uma setinha aqui, mais ou menos onde ele acha que o erro vai estar, né? Então, às vezes acontece, gente, dele colocar a setinha em um canto e às vezes o erro tá um pouquinho atrás ou tá na linha de cima. Nem sempre o erro tá onde o programa tá mostrando, tá? Às vezes tá um pouco antes o erro. Então, aqui ele está dizendo basicamente o quê? Que eu não posso concatenar um string com um inteiro. Porque, observe, o que é que a variável resultado é? A variável resultado ela é um inteiro, porque eu estou pegando no 1. No 1 é quem? No 1 vai ser minha N1, ó. Vai ser equivalente a minha N1, que é um inteiro. E o num 2 vai ser equivalente ao meu N2, que também é inteiro. Se eu tenho a soma de dois inteiros,
A variável resultado, logicamente, vai ser o quê? Um inteiro. Então, ele também não permite que eu faça uma concatenação de um texto com um inteiro. Porque o que acontece? Ele pensa que eu estou querendo somar. Porque como eu tenho um número aqui desse lado, ele pensa que do meu outro lado aqui é para ser um número também. Tá entendendo? Só que não é um número, é um texto. Então ele não tem como somar um número com um texto. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em texto. Aí quando eu transformar em texto, ele vai concatenar, ou seja, ele não vai somar, ele vai juntar um pedaço de texto da esquerda com um pedaço de texto da direita. E qual é a função que eu faço isso? Assim como eu tenho a função int, que faz essa conversão de texto para inteiro, eu tenho a função str, que é a abreviação de string, né? str, abre parênteses, e fecha parênteses e deixa a variável dentro da função str. Ó. Assim, ela vai receber o número inteiro, mas ela vai converter em string. Aí, string, concatenação com string, vai funcionar. É para funcionar, né? Então, vamos lá. Vamos dar executar aqui de novo. Digite o primeiro número, 2. Digite o segundo número, 2. O resultado é positivo, é 4. Então, ou seja, dessa vez ele entrou aqui, né, na condição, tudo direitinho, verificou, é maior que 0, retornou isso aqui. O resultado é positivo e o número, né, 4, que é o resultado da soma. Então, agora vamos forçar ele a entrar nesse senão. Vamos tentar fazer uma soma aqui que dê números negativos, né? Vou colocar aqui, digite o primeiro número, menos 8. Digite o segundo número, 2. Deu menos 6, né? O resultado é negativo. Menos 6. Então, para hoje, gente, era o que eu queria mostrar para vocês, nessa questão da sintaxe básica. Então, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas.